CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma quarta-feira para o estudo do Livro dos Espíritos, né? Quem quiser colocar o copinho de água para fluidificar, a espiritualidade vai trabalhar de acordo com a necessidade de cada um, né? Vamos então dar início à nossa prece, elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e peçamos a Ele que fique em nosso lar, que nos dê compreensão do nosso estudo, que ilumine o palestrante, ao mentor da CEIP, aos nossos mentores espirituais. Eu peço permissão para dar por iniciado a noite de estudo de hoje, estando sempre conosco, nos dando entendimento, sabedoria para entender a palavra do expositor e a lição de hoje. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Chamo o expositor de hoje, seja bem-vindo, para dar início a mais um estudo nessa quarta-feira. Graças a Deus. Prezados amigos da CEIP, boa noite a todos. Estamos hoje nesse feriado do 12 de outubro para falar um pouquinho do Livro dos Espíritos para todos vocês, da pergunta 711 até a 717. Vamos falar sobre o gozo dos bens terrenos e o uso desses bens a nosso favor, de maneira a nos favorecer e nos auxiliar em termos de evolução. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos aproveitar esse nosso encontro dessa quarta-feira, dia 12. Inicialmente, nós vamos falar das primeiras questões que vão das 711 até a 714, que aborda o gozo dos bens terrenos. E depois nós vamos abordar das 715 até a 717 a questão do supérfluo e do necessário. Por que isso? Porque os benfeitores espirituais atrelaram o gozo dos bens, bens terrenos à questão do supérfluo e do necessário, até para que a gente entenda, na essência, o quanto de fato precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência. A posse do necessário, o uso do necessário, termos aquilo que de fato precisamos para conseguirmos diferenciar o conforto do luxo. Esses são os fatores primordiais que essas 6 a 7 perguntinhas envolvem, tá? Na verdade, são 7 perguntas. Essas 7 perguntas, elas envolvem a questão dos gozo dos bens terrenos. Em que sentido gozo dos bens terrenos? Saber usar os bens terrenos de maneira favorável à nossa evolução. Então, a pergunta 711, ela fala: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, é a mesma coisa que nós falarmos, por exemplo, um trabalhador precisa da sua ferramenta de trabalho. Então, a ferramenta de trabalho, ela ajuda a ele exercer a sua função. Assim como os bens terrenos, eles nos ajudam na nossa sobrevivência, na nossa vida, no nosso trabalho. A casa, os móveis, a cama,
todos os objetos de uso doméstico, por exemplo, eles vão atender às nossas necessidades materiais de sobrevivência. Isso é fundamental. Na pergunta 712, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem no cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Essa pergunta ela é bem delicada, porque ao mesmo tempo que o indivíduo ele é tentado pelos bens materiais, ele tem que compreender que os bens materiais ele tem a posse temporária dos bens materiais. E nós não podemos utilizar esses bens em excesso, ou ter o excesso melhor em relação aos bens materiais. Como assim? Vou tentar explicar melhor. Existem pessoas que são compulsivas, acumuladoras compulsivas. Compram o que precisam e o que não precisam. Então, dessa forma, um acumulador compulsivo, ele vai ter muito mais do que ele precisa. Na verdade, nós temos que aprender a lidar com os bens materiais, lidar a nosso favor. O homem é instigado a usar os bens materiais, mas ele precisa ter a percepção, se nós podemos dizer assim, que ele tem que saber usar, ou seja, ele precisa ter uma noção de limite. Vejam bem, uma noção de limite. É importante isso, ter uma noção de limite para que ele possa saber fazer o bom uso. As coisas que nós utilizamos na natureza são para o nosso crescimento, que nem um aluno que chega na escola e ele se acha no direito de destruir as coisas que existem na escola, mas ele se esquece que aquilo que está ali é para ele aprender e ele evoluir. Ele faz o uso dos bens materiais de maneira a tirar um proveito a favor dele mesmo. Isso que é o ponto principal, o ponto mais importante. Então, a pessoa, não é pelo simples fato de eu ter comprado que eu vou destruir uma coisa que pode ser útil a outras pessoas. Por exemplo, aqui atrás, eu tenho vários livros, tá? Vocês podem observar. O dia que eu não desejar mais esses livros, eu poderei perfeitamente doar esses livros para uma biblioteca pública, para uma biblioteca comunitária, para que as pessoas possam utilizar-se desses livros. O fato de ter adquirido eles não me dá o direito de querer destruí-los, porque eu estou destruindo um bem que pode ser útil a outras pessoas que venham a precisar. Eu tenho que ter consciência disso. É importante que eu tenha essa consciência, muito importante, tá? Por quê? Porque tendo essa consciência, eu começo a ter uma relação com as coisas de forma diferenciada. Vou dar um exemplo prático para vocês. Nossa casa espírita possui um bazar. As pessoas fazem doações para o bazar, para que sejam vendidos a um preço acessível. Pessoas simples compram, usam aquelas coisas. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de eu ter comprado uma roupa, eu só vou doar para o bazar quando ela não me servir e não servir mais para ninguém. Eu tenho que saber que aquele objeto que eu adquiri, ele vai me servir, mas um dia ele poderá ser utilizado por uma outra pessoa. É importante que a gente pense assim. Não deixar as coisas se destruírem para depois dar.
dar uma coisa enguiçada que não funciona, você pelo menos tem que avisar: olha, eu estou doando isso aqui para que ela possa ser aproveitada até para retirar peça. É muito comum as pessoas fazerem isso. Então, a gente precisa ter uma visão diferenciada sobre os bens materiais que nós nos relacionamos. Por quê? Porque Deus oferece essas oportunidades para a nossa evolução. Então, traçou a natureza limite para o gozo do homem, traçou para nos indicar o limite do necessário. Então, acho isso muito curioso, porque a gente precisa entender o que é necessário, o que é supérfluo, o que é abuso. Por isso que eu falei logo no início a respeito de nós entendermos que nós aprendemos com o tempo a ter a noção de limite. Compreender, por exemplo, como se faz com criança pequena, quando você vai colocar comida no prato de uma criança pequena, você põe pequena quantidade, diz para ela: se você quiser mais, eu coloco, mas eu não vou botar mais, porque você pode não comer. Se você quiser, eu coloco mais comida. Até para que a criança ela possa aprender a noção de proporção. É isso que muitos de nós precisamos aprender. Porque, infelizmente, pelos nossos excessos, muitas das vezes nós não conseguimos alcançar a nossa saciedade por uma infantilidade na nossa maneira de ser. É que nem, por exemplo, os instintos. Os animais, muitas das vezes, eles só se saciam quando eles estão entupidos. E nós não podemos ser assim. Eu me lembro que meu pai, ele dizia que quando nós comemos, a gente tem que comer deixando espaço no estômago para a sobremesa. Uma expressão romântica de uma época, não é verdade? Ou seja, uma maneira educada de se dizer: não coma muito, porque se tiver sobremesa, você vai comer a sobremesa e vai ficar cheio. Não há necessidade disso. É uma forma de se educar. A pergunta 714: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? A resposta dos espíritos: pobre criatura, mais digna é de lástima de que de inveja, pois bem perto está da morte. Ou seja, da morte física ou da morte moral? Ambas, pela falta de noção de limite. Vejam, eu acho essa pergunta 714 extremamente oportuna para todos nós, porque essa sequência de questões, ela fala dos gozos dos bens terrenos. Quando a palavra se refere a gozos dos bens terrenos, a gente geralmente acha que o gozo pode ser um gozo de ordem emocional. Mas o gozo, ele pode ser também de ordem material, porque o ser humano, ele precisa, através da bebida, através da comida, através do uso de substâncias, através do álcool, através do sexo, ele vai se lucupletar, até que ele aprenda que nem tudo que é lícito nos convém. E dessa forma, o que acontece? O indivíduo, se ele não tem uma noção de limite, ele vai beirando um desequilíbrio, porque ele acaba, muitas das vezes, achando que aquilo que lhe dá prazer, ele deve fazer, só que por excesso,
por falta de noção de limite, por falta de controle, vejam bem, ele está vivendo um excesso. Ele não vive o necessário, ele vive um excesso. Veja, vive um excesso. E é muito comum a gente encontrar em pessoas com problemas de perturbação espiritual por abusos alimentares, pessoas que comem demais, mas não por fome, mas por excesso, tá? Pessoas que também não comem, elas não se alimentam e elas buscam, sempre se acham gordas, pesadas, acima do peso, e elas evitam, é o oposto, assim como nós temos os casos do uso de substâncias, no caso álcool ou drogas ou fumo, e também do uso do sexo. O indivíduo descobre que no sexo ele pode obter um prazer, e ele acaba utilizando o sexo como uma forma de se locupletar. E isso gera um desequilíbrio de ordem física e um desequilíbrio de ordem moral. Então, a pergunta 714, ela é bem oportuna, porque para nós encontrarmos o equilíbrio, não é apenas uma questão de educação de valores do mundo material, é também uma educação de sentimentos. O processo de obsessão, ele se dá muitas das vezes porque o homem não tem um autocontrole sobre ele mesmo e acaba desenvolvendo doenças e enfermidades que o levam à morte resultante de um abuso. Mas por quê? Para ele não é um abuso. Não é um abuso para ele porque ele perdeu o autocontrole dele próprio. Então, quando nós falamos aqui para os amigos a respeito do gozo dos bens terrenos, é até para que a pessoa possa pensar e refletir até que ponto eu estou sabendo utilizar os bens terrenos num gozo saudável, numa utilização saudável, ou, por exemplo, num abuso, num excesso. Porque existem pessoas que a linha limítrofe entre o uso saudável e o excesso, ela é muito tênue. A diferença entre o necessário e o supérfluo para determinadas pessoas, ela se confunde. O indivíduo acha que ele está vivendo o necessário, ele acha que ele está fazendo aquilo que ele sente necessidade. Só que ele perdeu a noção de limite e, infelizmente, ele não está vivendo o necessário, ele está vivendo um excesso, está vivendo um supérfluo. E aí, no plano espiritual, vai ser aquela dificuldade para uma reeducação dos valores, dos sentimentos. Aí nós encontramos casos como já tivemos a oportunidade de conversar com os amigos da SEIP sobre Camilo Castelo Branco. Eu ia falar de Manuel Filomeno de Miranda também, mas de Camilo Castelo Branco, que, contando no livro Memórias de um Suicida, ele mostra os espíritos que se locupletavam com abusos, tanto na parte de alimentação como na parte de bebida. E no plano espiritual, já no Hospital Maria de Nazaré, eles sentiam falta dos gozos do mundo material. Por quê? Porque eles não viviam o necessário. Eles não usavam os gozos do mundo material para uma satisfação do necessário. Eles usavam de forma abusiva, entrando na parte do supérfluo, e esse supérfluo se desdobrava em relação a eles, produzindo uma dependência. Vejam bem, produzindo uma dependência. Nós estamos vivendo num mundo
transitório no mundo de provas e expiações, aonde nós não estamos aqui para criticar nem condenar ninguém. Isso é uma coisa que precisa ficar muito evidente, e se por acaso, em algum momento, eu fiz algum comentário, que os amigos possam achar que nós estamos fazendo colocações como se já estivéssemos numa condição privilegiada, eu peço desculpas, porque não é verdade. Em momento algum, pelo fato de conhecermos um pouco mais da verdade espiritual, nós vamos nos colocar numa condição de superioridade em relação aos outros. Nós temos a consciência de que as pessoas, por falta de noção de limite, elas se perdem, vejam bem, elas se perdem, elas se confundem, e quando elas menos esperam, elas acabam vivendo excessos dentro de um supérfluo na vida material, achando que elas estão vivendo o necessário. O indivíduo perde totalmente a noção de limite. E por perder totalmente a noção de limite, ele vive o supérfluo como se fosse o necessário. E até mostrar a ele isso, até que ele se conscientize disso, né? Fique bem consciente. Existem casos de pessoas que estão em tratamento de desobsessão, porque o indivíduo perdeu a noção de limite, abusou demasiadamente do uso dos bens materiais, a tal ponto que ele gerou uma dependência de emoções. E ele precisa se locupletar dessas emoções utilizando os bens materiais. E a gente vê isso dos romances espíritos, principalmente no que diz respeito à bebida, ao cigarro, às drogas e ao sexo. Quando nós ouvimos isso, a gente para e pensa: será que em algum momento da nossa vida nós nos confundimos, achando que estávamos vivendo o necessário, vivemos o supérfluo? É difícil avaliar, mas provavelmente a gente já avançou essa linha que separa um do outro mais de uma vez. Porque o mundo material, determinadas coisas se confundem na nossa cabeça. E a gente acha que está fazendo uma coisa certa, mas na verdade não está. Nós estamos abusando do livre-arbítrio, porque perdemos a noção do limite. Agora, já na pergunta 715, entrando na questão do necessário e do supérfluo, como pode conhecer o homem o limite do necessário? Exatamente aquilo que eu estava falando para vocês. Através de um processo de amadurecimento do senso moral. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Então, o amadurecimento do senso moral permite que o indivíduo desconfie que ele está abusando, ou seja, ele já foi além da onde deveria ter ido. Muitos só chegam a conhecer esse limite pela experiência, à sua própria custa. É mais ou menos, voltando àquele exemplo da criança que coloca comida no prato, me faz lembrar que há umas 3 décadas atrás surgiu, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, uma coisa que foi uma novidade e, de repente, isso se tornou, digamos assim, um boom. Restaurante de comida aquilo, principalmente churrascaria aquilo, que foi uma novidade. As pessoas faziam seu prato e elas colocavam o churrasco no prato, colocavam a comida, pesava. Então, eu acho que naquela época todo mundo passou a ter uma coisa que ninguém tinha antes, a noção do quanto era capaz de comer. E com isso as pessoas começaram a prestar atenção no peso do quanto eles botavam de comida no prato.
E isso parece que foi começando a dar uma noção de limite, porque o indivíduo começou a se assustar. Tinham pessoas que faziam um prato de 700, 800 gramas, quase 1 quilo. Ainda hoje a gente vê isso. Tem pessoas que são capazes de comer, mas tem outras pessoas que se assustam e pensam: gente, eu não posso comer isso tudo. Então, a pergunta 716, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Se o homem é insaciável, o homem tem que estabelecer um limite. E meu pai, ele tinha uma coisa engraçada. Eu vou citar meu pai porque ele era um homem que ele viveu na época da guerra. Se ele estivesse encarnado, vivo ele está, mas se ele estivesse encarnado, ele já teria mais de 100 anos. E papai dizia o seguinte: todos nós temos que comer com prato raso e com copos pequenos, para aprender a nos saciar com pouco. E se nós sentimos vontade, a gente repete. Porque se for um copo grande e um prato fundo, a gente pode colocar mais do que o necessário. Então, vocês vejam que, por meio da organização que se deu, a própria natureza humana, ela traçou um limite das necessidades e ela foi educando. Nós nos educamos uns com os outros. Você observa que existem pessoas que não têm educação nenhuma. Essa falta de educação, ela é uma falta de noção de responsabilidade dele para com ele próprio e para com o meio que o cerca. Eu já tive a oportunidade de observar, sem crítica nenhuma, na distribuição de quentinhas para moradores de rua. Alguns moradores de rua recebem a quentinha, comem, guardam uma parte para comer depois, ou, não querendo mais, embrulham e jogam no lixo. Já tem outros moradores de rua que largam aquilo espalhado. É impressionante. Parece que foi até um cachorro, um animal que comeu ali, sem nenhuma preocupação. Sem crítica nenhuma, eu estou dizendo isso porque nós estamos falando na questão do limite e da questão do necessário e do supérfluo e do gozo. O indivíduo recebe uma quentinha de uma doação que alguém fez com boa vontade, num gesto humanitário que ele recebeu. Ele poderia perfeitamente ter pegado o resto daquilo ali, embrulhado e jogado no lixo. Ele está num processo de aprendizagem. Quando nós nos educamos, e eu já vi isso em turistas, o indivíduo leva um saquinho pendurado na mochila, aonde ele tem o lixo dele, a garrafinha de água que ele bebeu, o guardanapo que ele usou, o lanche, o saquinho do lanche que ele comeu. Ele coloca tudo naquele saco e ele procura uma lata do lixo para colocar o lixo no lixo. Então, vejam, esse processo de educação, ele é um processo onde nós interagimos com isso. A gente aprende na escola, mas a gente replica no dia a dia, dando exemplo às pessoas, até aquelas que nas ruas nos veem colocando lixo na lixeira. Então, se você faz isso, e se você muitas das vezes se abaixa na calçada para pegar um saco plástico, uma latinha de refrigerante e jogar no lixo, porque alguém largou no meio do caminho, você está dando um exemplo de cidadania. Você está dando um exemplo real de que você aprendeu e você está ensinando a todos que te cercam a fazer o mesmo. É importante que a gente entenda que a noção do necessário e do supérfluo, ela é uma autoeducação de todos nós. Então, o gozo dos bens materiais reflete muito uma educação, uma autoeducação nossa,
que nós desenvolvemos no início da nossa vida. Às vezes, quando a gente vai num restaurante de comida aquilo, ou quando nós vamos nos servir em algum lugar, que é possível fazer isso, a gente pede para a pessoa cortar. Vem cá, não dá para cortar esse bife na metade? Não dá para poder dividir essa fatia? Eu não quero tudo isso. É muita coisa para mim colocar no meu prato. Então, a pessoa ela já está num processo de autoeducação. É lógico que existem casos que a pessoa sente aquela vontade, aquele desejo. É diferente. Mas quando nós vamos percebendo que nós comemos mais do que o necessário, nós consumimos mais do que o necessário e nós estamos utilizando todos os sentimentos ligados à alimentação, à bebida, ao sexo, o uso dos sentidos até como uma forma de adquirir prazer, a gente vai refinando isso, vamos rever esses valores. De repente, eu gostaria de tomar um gole dessa bebida, mas eu não vou comprar uma garrafa grande, eu vou comprar uma garrafa pequenininha. Por que uma garrafa pequenininha? Porque eu vou beber um golinho, vou guardar o resto na geladeira e depois eu bebo a hora que me der vontade. Eu não vou comprar uma garrafa grande. Ou eu não vou comprar uma bisnaga, eu vou comprar um pãozinho. Então, isso tudo são coisas que a gente vai revendo os nossos valores e vamos percebendo claramente que nós confundimos o necessário com o supérfluo e, antes mesmo disso tudo, nós abusamos dos gozos dos bens terrenos. Por que nós abusamos dos gozos dos bens terrenos? Por causa dessa confusão emocional. Quando nós usamos as coisas de forma superficiais ou abusamos delas, sendo que, na verdade, nós precisávamos de menos coisas. Isso vai fazendo com que a gente vá refinando os nossos sentimentos. Vejam bem, através da intuição. Eu preciso muito menos do que eu consumo. Um exemplo. Ou, na verdade, eu sou obrigado a reconhecer que eu me satisfaço com muito menos do que eu imaginava que eu precisava. Então, dessa forma, eu começo a maneirar, eu começo a ser um cara mais moderado. E aí eu vou fazer uma revisão de valores. Essa revisão de valores, ela começa pelos bens materiais. Eu tenho mais coisas que eu preciso para sobreviver. Eu tenho mais roupas que eu sou capaz de utilizar. Eu tenho mais objetos dentro de casa que eu sou capaz de utilizá-los no dia a dia. Com exceção dos livros que estão aqui atrás, que os amigos estão vendo, livros esses que são importantes para o estudo. Embora hoje, com a internet, a gente já vai comprar muito menos livro. Eu diria que a gente vai comprar 1/3 dos livros que nós comprávamos antes. Por quê? Porque existe a possibilidade da consulta pela internet ou a compra do e-book. Então, isso daí vai fazendo com que haja uma mudança no formato da nossa maneira de enxergar. Eu vou usufruir e vou me locupletar com os bens materiais numa outra relação. Por quê? Porque eu estou refinando os meus sentidos. E refinando os meus sentidos, eu vou poder aproveitar melhor o gozo dos bens materiais. Eu não preciso tomar um barril de vinho ou de cerveja.
De repente, um copo de uma boa cerveja, um copo de um bom vinho pode me satisfazer. Vejam, essa percepção que eu estou falando, ou essa intuição, ela é importante porque, às vezes, a criança ela não tem essa noção de limite. Algumas pessoas não têm, por uma questão emocional, psicológica, por influência espiritual. Mas quando a gente aprende e começa a interagir com essas situações, tá? As coisas vão mudando. Agora nós vamos entrar na pergunta 717, que é a última pergunta, e nós vamos ir trabalhando alguns comentários para irmos fechando esse nosso estudo. A 717. Que se há de pensar dos que assambarcaram os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem haja falta do necessário? Olha só, essa é até fácil da gente responder. Quando a gente observa que algumas pessoas, pela falta de noção do amadurecimento do senso moral, se apoderam de bens materiais de maneira que elas desviam recursos que seriam destinados a uma coletividade, gerando prejuízo dessa coletividade, ela um dia vai ter que reparar isso. Existem perguntas no Livro dos Espíritos que tratam da responsabilidade dos governantes diante do poder que lhes foi concedido pela espiritualidade para exercerem em favor da comunidade. As pessoas que fazem um mau uso do livre-arbítrio, se apoderando de um bem público, levando outras pessoas a um prejuízo de grandes proporções, gerando falta, por exemplo, de recursos para a área da saúde, a área da educação, principalmente a área do saneamento básico. Essas pessoas um dia serão responsáveis e serão responsabilizadas pela sua própria consciência. A gente observa que o planeta Terra é uma grande escola, uma sala de aula imensa. E cada país é como se fosse, digamos assim, uma escola ou uma sala de aula, onde algumas pessoas que se melhoraram um pouco mais, elas têm acesso a oportunidades que outras ainda não têm, por mérito, pela misericórdia do alto, ou pela misericórdia ou pelo merecimento. Mas o indivíduo tem acesso. Já outros não. Eles precisam aprender a dar valor. E as pessoas só aprendem a dar valor vivendo na própria pele, como eu li aqui, o abuso e a carência. Então, às vezes, quando o indivíduo não sabe, ele não aprende por ele próprio a perceber a diferença entre a necessidade e o supérfluo, e ele usufrui do supérfluo, fazendo a manutenção de um gozo, a ponto de desenvolver uma viciação que vai desencadear num processo obsessivo, ele terá que viver uma carência, automaticamente, para contrabalançar. As pessoas que não são espíritas, que não leem o Livro dos Espíritos, não acreditam que isso faça sentido. Mas para algumas pessoas, infelizmente, ela, para se autoeducar, ela precisa viver esse tipo de experiência. Porque ela teve a oportunidade de perceber nitidamente que ela abusava do livre-arbítrio.
mas ela, infelizmente, acabou não tendo um discernimento, abusou de tal forma que se comprometeu e ela viveu só do supérfluo, quando ela poderia perfeitamente viver do necessário. A gente vê isso, por exemplo, em casos do bazar da casa espírita, quando a gente vê pessoas doando roupas novinhas. Já tivemos casos, um dos lugares que eu sempre gostei muito de frequentar na casa espírita era o bazar, porque a gente viu umas coisas sendo doadas praticamente na caixa nova. E às vezes a pessoa que levava dizia assim: eu comprei, eu ganhei de presente e nunca usei. Quando a pessoa ganha, até tem essa desculpa, mas quando a pessoa compra impulsiva, chega numa loja, vê, gostei, eu quero um de cada cor, né? Isso é a coisa mais comum que acontece. E depois não usa, ela poderia até alegar dizendo assim: mas eu comprei com o meu dinheiro. Tá bom, você comprou com o seu dinheiro, mas você não teve o bom senso. Antigamente, você chegava numa loja, você pedia um sapato, geralmente sapato para homem, só existia de 2 ou 3 cores: preto, marrom e branco. Você não tinha essas cores, essa variação de cores. Tênis, para educação física, por exemplo, era preto, branco, azul. Nem marrom tinha. Então, com isso, com o surgimento dessa quantidade de cores, as pessoas, às vezes, elas aproveitam que está barato e compram. Só que algumas pessoas, elas compram sem necessidade, pela facilidade que hoje existe em comprar. A questão não é dizer que a pessoa está gastando dinheiro desnecessariamente. Nós não estamos aqui para ensinar a pessoa a economizar. Nós estamos aqui chamando a atenção do supérfluo e do necessário e do gozo dos bens materiais. Eu posso me satisfazer comendo menos. Se eu vou me satisfazer comendo menos, para que eu vou encher o prato? Eu posso me satisfazer com menos, porque eu vou, só pelo fato de estar pagando, desperdiçar. Foi feita uma estatística e descobriu-se que com o que nós Brasil, desperdiçamos, poderíamos alimentar mais de um estado brasileiro. O desperdício das mesas, dos restaurantes, das famílias. Hoje, talvez nem tanto por conta da crise, mas teve uma época que o volume de alimento jogado fora, em desperdício nas grandes capitais, alimentava muita gente. No interior, a gente pode até admitir a possibilidade que o indivíduo que tem criação no fundo do quintal pega o resto da comida, dá para o porco, dá para a galinha, dá para o cachorro, nada se perde. É um processo de reciclar. Meu tio mesmo dizia que a comida que a galinha não come, o cachorro também, ele dava para o porco. Então, é uma forma de nós sabermos utilizar os bens que existem no mundo material a nosso favor. Agora, o equilíbrio, cada um vai encontrar a seu tempo. Não apenas através do estudo esclarecedor, mas do desejo sincero de superar as suas más tendências. Fica aqui, ao final desse nosso encontro, a pergunta: será que eu sou uma pessoa comedida? Será que eu sou um indivíduo que sabe a diferença entre o supérfluo e o necessário? Será que eu sei aplicar os bons talentos, os recursos que eu recebi? Será que eu consigo, de uma maneira equilibrada, fazer um bom uso das coisas? Ou será que eu
sou daqueles que desperdiço, jogo fora coisas em bom estado que possam ser utilizadas por outros, abusando do supérfluo, simplesmente porque eu posso comprar, eu faço com meu dinheiro e ninguém tem nada a ver com isso. É uma coisa para todos nós pararmos para pensar. O abuso é muito grande. Nos contam os espíritos, sem entrar no mérito, e nós não estamos aqui para citar detalhes, que muitos indivíduos que reencarnaram numa sociedade abastada solicitam, isso nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, solicitam uma nova reencarnação em condições provacionais, condições precárias, para que eles possam, através de um testemunho do exercício da prática do dia a dia da vida, se reeducarem. Eu acho que não é muito melhor a gente parar para pensar, enquanto estamos encarnados, no que nós podemos fazer para nos melhorarmos? Eu acho muito melhor do que abusar do livre-arbítrio, desencarnar, chegar no plano espiritual, nos darmos conta que abusamos, sabíamos que estávamos abusando, porque se não soubéssemos, seria uma grande desculpa, teríamos isso a nosso favor. Mas no momento em que nós sabemos que nós estamos abusando e continuamos, vamos ter que um dia reparar isso de alguma forma. Eu agradeço o tempo que os amigos dedicaram a esse nosso singelo bate-papo fraterno e convido a todos a elevarmos o nosso pensamento em prece, para nós devolvermos a palavra ao companheiro da CEIP que nos recebeu nessa noite de quarta-feira, nesse feriado de 12 de outubro, tá? E possa finalizar esse encontro, esse estudo da sequência do Livro dos Espíritos. Deus Pai amado, elevando o pensamento em prece, só temos a agradecer a bênção do estudo esclarecedor, que desperta a nossa consciência para a nossa responsabilidade com nós mesmos. Apesar das nossas limitações, podemos e devemos nos empenhar num processo de reeducação de valores, num processo de reforma íntima, ainda ao longo da vida, procurando ressignificar os acontecimentos, ressignificar os nossos sentimentos, de maneira a encerrarmos esse processo reencarnatório melhor do que nele iniciamos. Eu desejo a todos os companheiros que nos ouvem uma noite de paz, uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.